Então, Helena, a pergunta tem que ser feita. Quando é que foi a última vez que tu comeste um cabrito? Olha, por acaso vou comer cabrito hoje. Hum, Cabrito assado. já Sim. estava combinado ou foi sugerido pelo tema do programa? Não, é muito simples. Tem de se Vou querer fazer. saber de mais, é Tem de isso? se- não, não, nada disso. Tem de se fazer uma gestão do congelador e então resolveu-se que se ia tirar algumas coisas que estão para lá, Hum, como cabrito, também ossos da suã, aqueles ossos da coluna vertebral do porco, e que em Lisboa passam tudo a costeletas e coisas assim, hum. mas quando são feitos, quando se deixam os ossos, não é, com carne agarrada, pode-se fazer essas coisas, pode-se fazer arroz, pode-se fazer umas sopas, bem, mas hoje vai ser o cabrito. Pronto, vai ser por aí. Mas realmente, mas vale a verdade, lá em casa fazemos parte daquele grupo, não é assim muito. Acompanhamos a tendência, ou seja, os portugueses comem cabrito de uma forma muito sazonal, Hum. mas sazonal não das estações, mas das festividades, muito associado ao, à Páscoa e ao Natal. Lá em casa somos mais Páscoa, Natal há outras coisas, mas pronto, às vezes no Ano Novo, mas também depois, mas não é apenas nessas épocas, vamos comendo, embora haja de facto alguma sazonalidade, porque nós não comemos, as pessoas não comem sempre as mesmas coisas e não comem da mesma forma, não é? Acompanhamos aquilo que é a tendência, só que os números também dizem. Portugal é o maior consumidor de bacalhau per capita do mundo. Penso que para essa parte também daremos domesticamente um forte contributo, fortíssimo até. E sem dúvida também para esta outra estatística que a Bruxelas nos mete a cabeça todos os anos, que é Portugal é o maior consumidor per capita de peixe na União Europeia. Ah, Sem dúvida, mas eu também, quer dizer, isso explica-se, como é óbvio, por razões, quer dizer, o Orlando Ribeiro explicou melhor que ninguém, mas olhando para os mapas também se percebe, e acrescento eu, também se percebe tendo em conta os tratos de poleca que aquela gentinha dá ao peixe, porque Não percebi. no Também se centro da explica Europa, por. ah, ah, porque é que se explica? Tu já alguma vez passaste pela experiência de comer peixe na Holanda? Ah, sim. Ou assim? Explica-se pelo tratamento que eles dão ao Sim, peixe, é isso? Ah, é que essa nenhum parte eu não animal percebi. merece sofrer aquilo. Nisso acompanho perfeitamente o Asterix e Hum, o Obelix, quer dizer, o Obelix, não é? Quando dizia a propósito dos javalis, quando ele estava, não é? Entre os bretões, que mal é que os animais tinham feito, não é? Porque realmente não mereciam aquele hum. tratamento, não é? E eu digo exatamente a mesma coisa sobre o peixe. Acho que não merece. Não há nenhum filete mesmo, porque eles também depois têm uma dificuldade com o peixe, ele mesmo, ver o peixe, não é? O peixe, os olhinhos do peixe, a cabecinha do peixe, não é? Mas mesmo passadinha a filete, nenhum peixinho merece ser Hum. assim, sofrer tanto. Mas pronto, sim, estamos, é claro que as questões daquilo que se come, como se come, enquanto se come, são sempre, e em alguns países são questões muito sentidas de uma forma muito viva, muito debatida, quase como questões nacionais. Por exemplo, em Itália, à volta e meia aquela. Os italianos, aliás, temos de admitir, em tempos que tanto se discutem aquelas matérias da apropriação cultural, por exemplo, a propósito, nós tivemos essa polémica por causa daquelas camisolas de lã poveiras, que depois foram Uhum. feitas também por uma designer dos Estados Unidos. Temos agora o problema da Prada com aquelas sandálias indianas. Os italianos, coitados, têm visto a sua pizza ser apropriada pelo mundo inteiro, embora tenham alguma dificuldade na parte da pizza com ananás, coisa que também me parece que eles terão alguma razão. Mas voltando agora aqui, se não te importas, nós estamos em 2025, vamos recuar 6 anos a 2019, mais ou menos, quase exatamente, porque foi a 17 de setembro. A 17 de setembro de 2019, há uma cerimónia, a cerimónia de recepção aos estudantes na Universidade de Coimbra, e o reitor, o Amílcar Cabral Falcão, faz uma intervenção, segundo ele, toda vocacionada para a questão da emergência climática que o planeta vive, e no âmbito dessa emergência climática, à qual, segundo o reitor da Universidade de Coimbra, haveria que colocar travão nesta catástrofe ambiental anunciada, e então, perante centenas de alunos, o reitor anunciou
que a carne de vaca ia ser eliminada das 14 cantinas universitárias que existiam e que provavelmente existem na Universidade de Coimbra. A medida é curioso, porque foi apresentada como sendo, e é por isso que me interessa, não é? Como sendo de emergência para combater aquilo que é definido como uma emergência climática. Aliás, foi saudada pelo PAN de uma forma positiva, foi valorizada por um partido que se diz dos animais e da natureza, das pessoas, animais e natureza, portanto, mas só falam as pessoas, os animais não falam. E então, as pessoas que falam do partido que falam pelas pessoas, animais e natureza saudaram a medida. Houve nos dias seguintes reação, nomeadamente produtores de carne de vaca em Portugal, e que vieram chamar a atenção que se realmente a universidade queria mesmo combater a emergência climática, o que deveria era ter então recomendado que se comesse carne com denominação de origem, carne produzida em Portugal, e porque haveria um valor ambiental acrescido nessa denominação de origem. Nota-se que a mesma questão se coloca, por exemplo, também em relação ao cabrito, não é? Que provavelmente não entra nas dietas universitárias por razões óbvias, não é? Do seu preço, mas que quando se faz a pergunta, e a pergunta deste programa é sushi ao cabrito, não é? Hum. Mas aqui o cabrito, naquilo que para nós nos interessa, que é para o combate aos incêndios em Portugal e para as relações com a paisagem, estamos a falar de animais produzidos em Portugal, porque nós podemos comprar em Portugal, e todos nós já comprámos cabrito proveniente. Estou a pensar, por exemplo, houve uma altura que até houve alguns supermercados que tinham promoções de cabrito proveniente de origens mais exóticas, tipo Nova Zelândia, e outras geografias assim, para lá daqueles que vêm do Brasil, e assim, outros, de outras geografias. Mas, aqui, em relação a esta cerimónia, vamos voltar a esta cerimónia de 2019, na abertura do ano universitário em Coimbra, e é curioso porque nós temos tido, temos tido muito esta discussão do deixarmos de comer carne como um contributo para um ambiente mais equilibrado, para uma paisagem mais equilibrada, para o combate àquela catástrofe ambiental anunciada. Estou a usar as expressões e as frases do reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão. Eu sempre achei que discutir em ambiente de catástrofe ou com a criação de ambientes de catástrofe são, em geral, um mau princípio de conversa, porque em ambientes de catástrofe nós, em geral, não decidimos bem. Atrelados às questões da catástrofe ambiental anunciada, temos tomado, na minha opinião, várias más decisões, Hum. e em relação a estas questões de comer ou não comer carne de vaca, provavelmente foi alguma delas. É claro que nós temos de perceber o que é que estamos a comer, não é? E, portanto, se estamos, que animais estamos a comer, como é que eles são produzidos e em que quantidade. Porque, de uma forma muito grosseira, mas mesmo muito grosseira, eu posso dizer que talvez nós passámos daquilo que era um plano da frugalidade, do qual o seu melhor ex-libris seja a sopa da pedra, ou a sopa de pedra, porque é uma sopa feita com o que há, Hum. não é? Ela começa com uma pedra e depois vai-se acrescentando o que há. E esse é um modelo de culinária mais tradicional que pode haver, e que é cozinha-se com aquilo que há. E uns dias há mais de umas coisas, outros dias há mais do mesmo, e em que a carne, e também podemos usar o mesmo para sopas de peixe, são usados muitas vezes de uma forma muito parcimoniosa, não é? Porque há temperos, porque há legumes, porque há toda uma forma de preparação que vai dando sabor e acrescentando sabor. Mas não é uma refeição que nasça da grande presença ou da omnipresença da carne ou do peixe. Mas isto nota-se mais com a carne. Uhum. Se quisermos, temos aqui, para falarmos assim em termos visuais, que são coisas importantes para nós, é como se,
pense numa panela com sopa de pedra, com tudo aquilo que lá pode estar, e que numa semana são umas coisas, na outra semana são outras, para aquilo que é muita memória daquela geração que nasceu nos anos 60 do século passado, como é o meu caso, e que é o padrão do bife com batatas fritas. Nós tínhamos assim um prato, não é? Um grande bife, não é? Depois tínhamos batatas fritas, tínhamos ovo, que é ótimo. É um bom ovo estrelado, bem estrelado, mas quando se pensa na quantidade de carne que nós tínhamos, e note-se que nos anos 60 do século passado há muitas famílias que ainda têm em Portugal. Não é apenas a memória de uma frugalidade muito frugal. Há outras mesmo que têm memória de algo muito mais complicado, que é a memória da tuberculose. Não é? Uhum. E, portanto, as pessoas tinham sempre aquela questão que as crianças tinham de estar muito bem alimentadas. Isso passava por comer muita proteína. Nós tivemos, talvez, o nosso primeiro, eu penso que é o nosso primeiro inquérito alimentar, é feito nos anos 80, também do século passado. Depois tivemos outro mais recente, em 2012, 2016. Procurei dados mais recentes, mas não encontrei. E neste último inquérito de alimentação, nós encontramos que a população portuguesa estava a comer carne a mais e vegetais a menos. Também, segundo os dados, ainda na população nacional, 46% uh, consumia pelo menos sopa uh, diariamente. Não é? 46% estava a comer sopa. E isto note, portanto, eu falei aqui da sopa de pedra, depois do bife com batatas fritas, e é curioso porque, depois mais tarde, já nos anos 80, 90 do século passado, nós estamos com uma alteração aqui, e é curioso porque a Maria Manuel Valagão, que faz um livro, daquelas publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Uhum. e ela faz muito interessante chamado Património Alimentar de Portugal, e ela diz, e há aqui, remontando ao tal tempo da sopa da pedra e não só o que ela diz, ao longo da história a escassez de produtos, sobretudo do pão, e as práticas tradicionais de frugalidade ajudam a explicar a matriz da grande criatividade da cozinha portuguesa, que se traduz no uso parcimonioso dos produtos mais nobres e mais caros à natureza, ou seja, as proteínas animais. E depois passamos para o tal modelo desta exibição da proteína, não é? Que é assim, e depois continuamos a mudar, não é? E neste continuar a mudar, nós vemos que há questões que permanecem, como é o bacalhau, que esse vai sempre permanecendo, mas notamos nos últimos anos outro tipo de alterações. Por exemplo, em Portugal, segundo aqueles artigos dos jornais que se dedicam às economias e ao que tem tração na economia e às áreas que estão em crescimento, o que se nota é que Portugal é um dos mercados europeus e sim, na Europa, em que mais cresceu o negócio de entrega de refeições em casa, por exemplo. Hum. O que também determina muitas vezes o tipo de escolha que se faz, porque a refeição que se pede para se comer em casa não é igual àquela que se come no restaurante, por todo um conjunto de razões que se prendem com os seus acondicionamentos, e também não é igual àquela que as pessoas fazem em casa. Portanto, nós temos aqui um setor que está em crescimento pela sua facilidade e que é óbvio, não é? Abre-se a porta e a refeição está pronta à frente, não é? Hum. Mas também pelo tipo de propostas e de oferta. E aí chegamos àquela refeição que estava no título do programa de hoje, que é o sushi. O sushi. O sushi. E, portanto, temos aqui uma. Alterou-se o padrão de frugalidade, sem dúvida, como a Maria Manuel Hum. Valagão refere no seu Património Alimentar de Portugal, uma publicação muito interessante, ou, por exemplo, um texto, há uma história da alimentação portuguesa que é coordenada pela Inês Drummond Braga, e tem alguns textos, aquilo é uma sequência de textos, uns mais interessantes, outros menos interessantes, mas, por exemplo, quando nós lemos o do pão,
Hum, da professora Iria Gonçalves, a pessoa percebe de onde é que vimos, não é? hum, E estamos aqui, mas também há textos nessa história da alimentação em portuguesa que depois chamam a atenção, textos sobre estas novidades, sobre estes lados mais exóticos, e sendo que no passado tivemos outros produtos, também eles que vinham de outras geografias e que vão condicionar muito a forma como cozinhamos, não é? Nós podemos falar do açúcar, nós podemos falar da batata, hum. nós podemos falar de várias coisas, não é? E aquilo que temos neste momento é uma, uma cozinha mais global.